oitavo ano, dando início ao nosso terceiro trimestre. Vamos lá na nossa videoaula, capítulo 16, os Estados Unidos e a geopolítica. Nós sabemos, que a projeção dos Estados Unidos no cenário internacional foi crescendo ao longo do século XX. E o governo desenvolveu uma poderosa marinha de guerra com base estrategicamente posicionada em todos os oceanos. Essa hegemonia, ela levou o país a uma política expansionista de interferência em estados considerados ocupado militarmente território e também destituindo governos. Atualmente, os Estados Unidos, eles sofrem ameaças principalmente em virtude do crescimento econômico da China, que ameaça desbancar sua economia, além de outras questões que também influenciam a economia dos Estados Unidos, como a influência da Rússia e a hostilidade dos países de menor expressão, que possuem programas nucleares, como o Irã, por exemplo, e a Coreia do Norte. Em 1970, entrou em vigor, que foi conhecido como, denominado, melhor dizendo, Tratado de Não Proliferação Nuclear, sigla TNP, assinado por 190 países. Ficou permitido o uso da tecnologia nuclear apenas para fins pacíficos, produção de eletricidade, de obtenção de medicamentos e entre outros fatores. A verificação do cumprimento desses termos fica a cargo da Agência Internacional de Energia Atômica, ALEA, órgão ligado à ONU. Em 2015, os chamados G5, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, a França e depois a Alemanha, firmou um acordo. Esse G5 firmou um acordo nuclear com o Irã, impondo restrições a esse programa nuclear do Irã. As sanções comerciais contra o Irã seriam retiradas se ele aceitasse assinar o acordo. Em 2018, os Estados Unidos anunciavam a sua saída desse acordo. Quanto ao expansionismo na América Latina. Na América Latina, os Estados Unidos aumentaram seu domínio por meio de intervenções militares e também através de apoio a governos que representassem seus interesses. A construção do Canal do Panamá, além de facilitar o comércio mundial, também foi uma obra estratégica para o controle político de toda a América Latina. Ele ficou sob o controle dos Estados Unidos até 1999, quando foi repassado para o governo panamenho. Isto já estava um acordo assinado, já estava estabelecido entre os dois países, desde o início das obras. E em 1959, quando Fidel Castro ele tomou o poder em Cuba, os Estados Unidos sofreram um duro golpe na sua estratégia de controle geopolítico da América Latina, E restrições foram tomadas a esse respeito. Os Estados Unidos, então, a partir daí, desistiram de retomar Cuba e, como forma de punição, eles adotaram esse bloqueio econômico, como comentei anteriormente, e pressionaram seus aliados a fazerem o mesmo. No Chile,
Os Estados Unidos ajudaram os militares a depor o presidente Salvador Allende, que foi acusado de ser socialista. O golpe foi articulado pela Agência de Inteligência Americana. No Brasil, esse apoio aos militares manifestou-se de diversas formas. Uma delas foi o golpe do ano de 1964, o golpe militar, para impedir João Goulart, também acusado de socialista, continuar no poder. Na Ásia, a disputa com a União Soviética provocou uma cisão no continente europeu. Os dois países também foram responsáveis pela Guerra da Coreia, dividindo-a em Coreia do Norte, socialista, né, sob a liderança da União Soviética, e a Coreia do Sul, sob a liderança dos Estados Unidos e capitalista. Uma outra intervenção foi a Guerra do Vietnã, também com o objetivo de impedir a influência da União Soviética. No Oriente Médio, o apoio político a Israel também, né, foi muito forte dos Estados Unidos. Além disso, o continente asiático, ele é riquíssimo em petróleo e o controle dessa região tornou-se uma estratégia forte dos Estados Unidos. Portanto, no Iraque, na Guerra do Golfo, o governo dos Estados Unidos realizou uma demonstração de poderio militar com o objetivo de controlar o petróleo na região. Na África, a intervenção foram um pouco mais intenso e ocorreu na Somália, o mais forte, né? Na África, toda essa estratégia estadunidense, elas foram menos intensas. A mais forte ocorreu na Somália e tinham interesse em combater os guerrilheiros somalis, que também eram suspeitos de estarem ligados ao terrorista do Al-Qaeda. E a partir de 1990, os Estados Unidos tornaram-se alvo de terroristas. No entanto, o maior ataque foi o das Torres Gêmeas em Nova York. Logo após, os Estados Unidos realizaram uma intervenção armada no Afeganistão, derrubando o governo do Talibã que protegia o Osama Bin Laden. Em 2003, o Iraque voltou a sofrer uma intervenção militar dos Estados Unidos, que alegava que o ditador Saddam Hussein mantinha armas químicas de destruição em massa. Ficamos por aqui. Até a próxima.